Ô glória! Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. Vamos para a palavra? Segunda carta aos Coríntios. Eu vou ler a última parte do versículo 10 e o versículo 11. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Nós sabemos que o diabo é um derrotado. Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. E Jesus venceu Satanás na cruz. Mas nós podemos ser vencidos por Satanás, desde que a gente dê alguma brecha, desde que a gente não se arrependa de algum pecado e isso se prolongue, desde que, como diz o versículo 10, a pessoa não perdoe. Porque o versículo 10, o 11 diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. Infelizmente, muitas pessoas estão agindo com ignorância em relação às coisas espirituais. O mundo espiritual ele é tão real. Tem muita gente que é até de Deus, serve a Deus com amor, com temor, mas está sendo vencido por Satanás porque está ignorando as suas armadilhas, os seus ardis. Elas estão caindo na cilada de Satanás e por causa disso estão sendo traídas, estão sendo lesadas, frustradas, decepcionadas. E tudo isso por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo sofre por falta de conhecimento. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É necessário a pessoa buscar esse conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz a respeito da inteligência espiritual. E nós precisamos dessa inteligência espiritual que vem pela palavra, pelo conhecimento da verdade. E quando nós temos essa inteligência espiritual, a palavra nos declara que ela nos faz mais sábios do que Satanás. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão ignorando as obras do diabo. Muitas pessoas não estão desfazendo as obras do diabo, achando que é uma coisa normal. E tudo que é normal vem do maligno. E as pessoas estão caindo nessas ciladas. E, infelizmente, muitos nem voltam mais, perderam as forças, desanimaram. Porque uma das coisas, na realidade, duas coisas que o diabo vai fazer de tudo na vida de um servo de Deus e uma serva de Deus. Ele vai fazer de tudo para remover o servo de Deus dos seus caminhos. Ele vai fazer de tudo para tirar essa pessoa de cena. O desejo do diabo é que essa pessoa desista, que essa pessoa seja morta, que essa pessoa se desvie. Esse é o desejo do diabo, é tirá-la de cena mesmo, de vez, literalmente falando, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E nós sabemos que ele conseguiu remover algum servo de Deus, olha que interessante, dos caminhos do Senhor. Ele removeu dos seus caminhos, como consequência, removeu do caminho do Senhor. Um exemplo disso é Demas, que abandonou a Deus, que desamparou o apóstolo Paulo, que abandonou literalmente o servo de Deus e abandonou a obra e amou o presente século. Ele conseguiu remover Demas e tanto outros aí que nós poderemos listar. Ele quase conseguiu remover Pedro, que chegou a negar Jesus 3 vezes. Mas se ele não conseguir remover, ele vai fazer de tudo para trazer para o seu lado. E ele vai usar de estratégia, ele vai usar os seus meios, os seus métodos para conseguir fazer isso. Olha que forte isso. Se ele não conseguir remover, ele vai usar de estratégia, de ardis, de ciladas para trazer para o seu lado. E um maior exemplo disso é Judas Iscariotes, que foi um escolhido de Deus como pregador do Evangelho, como apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante notar que ele não conseguiu remover Judas do seu ministério e do seu apostolado. Ele não conseguiu. O que ele fez? Trouxe para o seu lado. Diz a palavra de Deus que na ceia do Senhor, Satanás entrou em Judas. E a partir daquele momento, ele buscava ocasião para trair Jesus, para remover Jesus, tirar Jesus de cena. Só que nós sabemos que Jesus
ele se entregou por nós para nos salvar. Mas eu quero enfatizar que o diabo conseguiu o seu objetivo. Como ele não conseguiu remover Judas, trouxe Judas para o seu lado. E ele foi se unir com pessoas que não gostavam de Jesus, que queriam matar Jesus. O diabo conseguiu trazer para o seu lado e fazer com que Judas fosse contra a obra, contra o ministério, contra o seu Senhor. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje não é diferente. Tem pessoas que, infelizmente, o diabo conseguiu remover. Infelizmente, tem alguns servos de Deus que se afastaram do Senhor, estão perdidos nos seus delitos e pecados. Era uma bênção nas mãos de Deus. Hoje se tornaram carnais e mundanos. Outros voltaram a comer do próprio vômito, como diz a palavra de Deus, né? Aquele que se desvia como o cão que volta para o seu próprio vômito, ou como a porca que volta para a lama. Mas aqueles que ele não conseguiu remover, ele trouxe para o seu lado. É só você observar as redes sociais e você vai ver grandes homens de Deus, que foram instrumentos de Deus, que foram instrumentos na mão do Senhor, como também grandes mulheres de Deus. Como o diabo não conseguiu remover do seu chamado, do seu ministério, ele as enganou, usou de estratégia, de método, ele viu que não conseguia removê-los, então ele usou de uma estratégia e disse, vamos fazer com que essas pessoas venham para o nosso lado. Ele conseguiu. E você pode perceber que essas pessoas estão fazendo um estrago muito grande na obra de Deus. Estão ferindo, machucando a noiva de Cristo. Estão provocando divisões, falando mal, criticando os líderes das igrejas. E se esquecem que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Irmãos, um dia nós vamos estar diante de Deus e vamos prestar conta a Deus. Nós não temos direito nenhum de julgar o servo alheio. As pessoas precisam ler Romanos 14. Isso é muito sério. Nós podemos ver que o diabo conseguiu trazer, como não conseguiu remover, trouxe essas pessoas para o seu lado. E essas pessoas estão enganando e sendo enganadas, como diz lá em Timóteo. Essas pessoas, algumas delas estão abrindo até sites, blogs de fofoca gospel. Estão ali denigrindo a imagem de muitos ou revelando o pecado de outros, o que Deus não mandou a gente fazer. Inclusive, o maior exemplo disso foi Jesus, que nos pôs o pecado de Judas. Quando Jesus disse, um de vós há de me trair. Ele se referia a Judas, mas ele não revelou Judas. Pelo contrário. E o maior exemplo disso foi quando os apóstolos disseram, sou eu, Senhor, sou eu. Então, eu quero dizer para você, não ignore as ciladas de Satanás. O diabo sempre vai armar estratégias, meios, métodos para amarrar você, para remover você, para tirar você de cena, para que você abandone, para que você desista e se desvie. Se ele não conseguir isso, infelizmente, com muitos ele conseguiu, mas tem aqueles que ele não vai conseguir, ele vai trazer, ele vai fazer de tudo para trazer para o seu lado. E se ele conseguir, essa pessoa, como disse Jesus, será 2 vezes mais filhos do inferno. Ele não vai entrar no céu e vai impedir muita gente de entrar. Você deve conhecer pessoas como eu, que eram potências nas mãos de Deus, mas hoje não são mais, estão fazendo uns desserviço na obra de Deus e estão contaminando outros, incautos, outros que são leigos, que não têm entendimento, que ainda são meninos. Essas pessoas vão prestar conta a Deus. Por isso, olha para Cristo. Por isso, olhe para Jesus. Olha, a Bíblia diz, examinai tudo e reter que é bom. É isso que nós devemos fazer. Não caia na cilada do diabo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Diz a palavra de Deus. E o que nós devemos fazer? Permanecer na palavra, buscar o conhecimento e crescer. Porque senão o diabo pode vencer essa batalha. Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra em nome de Jesus.